Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre esperar na promessa de Deus. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que quem não, que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo e quem não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreva no canal. 1, 2, 3, já! Já pausaram? Ótimo. Já se inscreveu no canal? Perfeito. Curtiram o vídeo? Muito obrigado. Não esqueça de compartilhar quando o vídeo acabar. Se quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome neste momento, me use como instrumento para falar através de mim e levar mensagem a essas pessoas e a mim também, inclusive. Que todos nós juntos possamos ter nossa mente e coração aberto para aprender, evoluir e pôr em prática tudo que iremos aprender agora. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os três maiores funções do mundo estejam conosco, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, Deus nos deixou algumas promessas na Bíblia, né? Como, por exemplo, Jesus deixou a promessa de que iria voltar. Mas muita gente fala, mas uma promessa que ninguém sabe direito, não se tem um momento, é uma promessa que fala o que ele falou, mas não tem provas dele falando, é escritura de homens que escreveram ali na Bíblia, que não sei o quê. Sim, de fato, é exatamente isso. Só que nós compreendemos e acreditamos que esses homens são inspirados a escrever o que eles escreveram, né? Mas nós tivemos, por exemplo, alguns casos de homens que esperaram na promessa, morreram e essa promessa não chegou, né? Começando por Abraão. Deus prometeu a Abraão que daria toda aquela terra que ele pisou ali, toda Canaã, para ele e sua descendência. Mas Abraão morreu e ele recebeu essa herança? Não, ele não recebeu essa promessa. Aí Deus faz o que? Promete a mesma coisa a Isaac, filho de Abraão. Isaac morreu, ele recebeu essa promessa? Não, ele continuou andando para lá e para cá, como nômade, ele não tinha terras. Depois foi a vez de Jacó. Também ele não recebeu essa promessa. Depois foi a vez dos filhos de Jacó, incluindo José, né? E eles também morreram e não receberam essa promessa. E ainda viraram escravos no Egito. Depois, de toda aquela geração que viveu no Egito, ninguém recebeu essa promessa, né? Nem Moisés recebeu essa promessa. A promessa era que seria uma grande nação, mas eles não receberam, né? Então, nós temos a seguinte situação. Muitas pessoas não tiveram. Quem que pegou essa promessa? Josué e os seus comandados lá, quando eles tiveram que lutar para conquistar essa terra. Deus não deu de mão beijada para eles, entendeu? Eles conquistaram com o suor, com a força deles, né? Com, claro, com o aval de Deus, com o apoio de Deus, com Deus lutando ao lado deles. Mas eles foram lutar, eles pegaram a espada deles, foram para a guerra. Com certeza muitos morreram na guerra, né? Porque numa guerra morre gente de todos os lados. Mas eles conquistaram o território. Aí sim a promessa de Deus foi cumprida, a descendência de Abraão receber aquelas terras, né? Foi cumprida a promessa de Deus ali. Mas todos eles esperaram uma promessa que demorou quanto? Mais ou menos uns 500 anos para chegar essa promessa? Por aí. Se você colocar que Abraão viveu quase 200 anos, Isaac viveu também perto de 200 anos, Jacó também viveu cento e tantos anos. Depois você teve José que viveu 100 anos. Depois você teve o tempo entre José e Moisés. Depois Moisés viveu 120 anos. Aí eu pergunto a você, não demorou para essa promessa? Muita gente morreu sem a promessa?
nós estamos na mesma situação. Jesus Cristo nos prometeu que ele iria voltar. Ele não disse quando, ele só disse que ele iria voltar. Assim como naquele momento foi prometido a Abraão que ele herdaria, que ele, a descendência dele herdaria aquelas terras, foi também prometido a nós que nós iríamos. Jesus Cristo ia nos voltar para nós buscarmos. Né? Então todos nós que aceitamos a Cristo, morremos em Cristo, ou estivermos vivos, aceitando a Cristo como nosso Salvador, como Messias, como o Deus Filho, nós seremos salvos. E Ele vai nos levar com o nosso corpo, tá certo? Então, essa é a promessa que nós temos que nos agarrar. Pois Abraão se agarrou a essa promessa. E ele morreu acreditando nisso. E também é uma promessa que foi feita lá para Adão e Eva, que também, que eles também morreu um monte de gerações até que essa promessa se cumpriu, que foi a vinda do libertador, né? A vinda do remidor, podemos dizer, que veio redimir dos nossos pecados, que foi Jesus, né? Ele veio depois de muitos e muitos anos ali, né? Entendeu? Então, todas essas gerações que vieram, toda a humanidade que, de Adão e Eva até a vinda de Jesus, depois da sua morte, estão esperando. E nós ainda estamos esperando, porque essa promessa ele veio, ele nos libertou do pecado. Muito bem. Né? Ele redimiu a gente do nosso pecado, ele pagou os nossos pecados. Agora ele vai vir para nos salvar, para nos levar com ele para a terra prometida, né? Que é a Nova Jerusalém. Ele vai nos levar a Nova Jerusalém. Então só aí vai estar cumprida 100% a promessa que ele fez a Adão e Eva. Né? Outra promessa que Jesus Cristo nos deixou através do profeta Daniel, e através também de Nabucodonosor, o seu sonho, uma estátua, cabeça de ouro, braços de, de buços de prata, depois a outra parte do busto é de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram metade ferro, metade barro. Né? E aí vinha uma pedra e batia nos pés da estátua e derrubava, e a estátua caía, desmoronava tudo. Né? O próprio Daniel nos deu a revelação dessa profecia, né? Desse sonho, que era uma profecia, que a parte de ouro representava o rei de Nabucodonosor, a parte de prata representava o reino medo-persa, a parte de bronze representava o reino grego e a parte de ferro representava o reino de Roma. Tá? A parte de metade de ferro, metade de barro representa o nosso tempo, né? Os reinos divididos. Só que você percebe que no nosso tempo está falando o quê? Que nós temos uma parte de ferro no nosso tempo. Mas Roma não existe mais. Se Roma era ferro e Roma não existe mais, né? Os romanos não existem mais, mas a cidade de Roma continua existindo. Né? E outra, Roma, ela pode não existir mais, mas o seu vestígio ainda existe. Nós estamos falando do movimento papal mais uma vez. Né? Então a Roma Imperial caiu, mas a Roma papal ainda continua no poder. Entendeu? Então, por quê? Porque esse poder do ferro ele só vai ser derrubado 100% quando Jesus Cristo retornar. Entendeu? Jesus Cristo vai retornar para nos buscar. E essa pedra representa Jesus Cristo. Quando ela bate nos pés de então, só que essa pedra está representando Jesus Cristo não quando ele vem nos redimir, mas quando ele voltar como rei para nos buscarmos. Ele é o reino eterno que pinta aquela pedra. Então é uma promessa que até hoje ela não aconteceu, mas ela vai acontecer. Só que as outras partes da profecia já aconteceram. Você entendeu? Então, queridos irmãos, nós temos que entender
que tudo acontece no tempo de Deus. Nós temos que esperar, nem que a gente espere a vida inteira, nem que a gente morra e não receba uma resposta. Mas nós temos que esperar a vontade de Deus na nossa vida. Quando for para acontecer, vai. Nós não podemos querer adiantar a vontade de Deus. Porque se nós fizermos isso, nós podemos dar com os burros na água. Será que é isso que Deus quer para nós? Será que Ele não está esperando o momento certo para a gente ter o que a gente precisa? Existe um momento adequado. Não é o hora que a gente quer. Entendeu, queridos irmãos? Então, muitas vezes, a gente se deixa levar, perde a fé, porque algo não aconteceu como nós queríamos, né? Olha o caso de Jó. Ele manteve uma fé, mesmo tendo perdido tudo, perdeu filhos, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, não tinha mais nada, estava na miséria, perdeu a saúde, perdeu tudo. E manteve a sua fé em Deus. Aí quando a gente vai e vê que lá nos tempos de Miller, quando ele erroneamente disse que Jesus voltaria no dia 17 de outubro de 1844, e Jesus não voltou e houve aquela decepção, as pessoas deixaram a fé de lado. Porque disseram, Jesus falou que ia voltar e não voltou nada. Não, eu não acredito mais nisso. Jesus nunca disse em nenhum momento que ele ia voltar nesse dia. Ele nunca deu data nenhuma na Bíblia para voltar. Se as pessoas realmente estivessem parando para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, elas não teriam caído nesse engano. Porque onde está escrito isso? Né? O que Miller falou era convincente. Mas eles se deixaram levar pela palavra de um homem. Entendeu? Eles não pararam para estudar a Bíblia com os olhos abertos para tentar entender o que estava se passando ali. Entendeu? Então, Miller interpretou tudo corretamente, mas ele só não interpretou corretamente o que iria acontecer quando acabasse essa profecia. Né? Que era a profecia dos 2.500 anos, se não me engano, né? Também está no livro de Daniel. Essa profecia ela determina o início do juízo. Entendeu? Neste dia, 17 de outubro de 1844, Jesus entrou na Ala Santíssima e começou a julgar todos nós. Então, começando desde Adão. Então ele está julgando toda a humanidade, desde Adão. Quando ele terminar de julgar toda a humanidade, aí ele vai sair e dizer está feito. Quando ele falar isso, acabou a salvação. A porta do cativeiro ou da graça, como quiser chamar, estará fechada. Quem estiver dentro não sairá mais. Ou seja, quem não estiver salvo não poderá mais ser salvo. Então, queridos irmãos, muita gente ali virou ateu, né? E deixou de acreditar em Jesus na vinda do Messias. Né? Outro povo se tornou agnóstico, né? Que é aquele povo, eles acreditavam em Deus, mas por conveniência, não tinha mais certeza de nada, e teve um povo que continuou a, a, a fazer os estudos, né? E aí descobriu o erro e tudo mais. Então, queridos irmãos, nós temos que estar estudando a Bíblia, estando preparado dia após dia. Nós não sabemos quando nosso mestre, nosso rei vai voltar para nos buscar. Nosso Criador, Remidor e Salvador. Mas nós sabemos que ele vai voltar. E pelos sinais que ele deixou, está cada vez mais próximo. Se ele está julgando a gente desde 1844, em 1944 fez 100 anos. Nós estamos em 2025. Ou seja, nós estamos em 2025, daqui a exatos 19 anos, completará 200 anos dessa profecia. 200 anos que Jesus Cristo está nos julgando. Você acha que em 200 anos Jesus Cristo já não julgou quase toda a humanidade? Entendeu? Não tem muito o que ele está julgando. O julgamento ali é condenado ou não. Então, ele já está chegando no fim. Ele está chegando no fim já disso aí, gente. Ele está chegando no fim do julgamento. Porque os que estão mortos, então, todo mundo que estava morto até 1844, até aquele dia, ele já julgou. Não é na hora aquilo ali. Aquilo ali, em 2 dias no máximo, ele julgou todo mundo. Por quê?
Porque quem morreu salvo, tá salvo. Quem morreu perdido, tá perdido, acabou, não tem mais salvação. Você entendeu? Então ele já separou o salvo do perdido da lista dos mortos há muito tempo. Ele tá julgando agora quem? Os que estão vivos desde 1844 para cá. Então somos nós que estamos sendo julgados agora. Porque os mortos, ele já julgou. E todos aqueles que já morreram desde 1944 até hoje, também já foram julgados. Porque morreu, chegou. Então somente nós vivos é que estamos sendo julgados. Compreende? Então, está muito perto. Só tem nós vivos a ser julgados. Então já está muito perto da sua volta. Vamos nos preparar, vamos estar preparados para a volta do nosso mestre. Então, queridos irmãos, vamos nos preparar. Estude a Bíblia, esteja preparado. Compreenda todos os sinais que ele nos deixou antes da vinda, o que vai acontecer, para que você não seja surpreendido. Pois a segunda besta vai surgir e você, se não estiver preparado, se não estiver por dentro do que vai acontecer, será enganado. Né? E a vocês que não acreditam em Jesus como Deus também, eu sugiro que vocês estudem profundamente a Bíblia e cheguem a uma conclusão por vocês. Não vão no que líderes religiosos falam. Vocês têm que ir no que a Bíblia fala. E a Bíblia apresenta, estude com carinho João capítulo 1, o capítulo inteiro. Ali você vai ver Jesus ser apresentado como Deus. Tá certo? Então, queridos irmãos, eu peço a vocês que estejam preparados, estudem a Bíblia e vejam a verdade, porque é a única maneira que vocês têm de serem salvos é vocês estarem preparados. Porque aqueles que estiverem vivos quando a segunda besta surgir, o que não falta muito, cada vez mais próximo, poderá ser enganado se não souber a verdade da Bíblia. Por quê? Pessoas que já estão mortas vão parecer vivas para vocês. Fogo vai descer do céu. Um monte de sinais será feito. Mas tudo isso é obra de Satanás e não de Deus. Ele vai dizer que é um momento, entendeu? E vai enganar as pessoas, e vai obrigar as pessoas a usar a sua marca. As pessoas vão pensar que Jesus Cristo está voltando e vão se enganar. Mas lembre-se que Jesus Cristo disse que ele desceu do céu. Uma nuvem, que é pequenininha, aumentando, que o planeta inteiro veria ele descendo do céu a olho nu, não é para no computador, não. E lembre-se que os mortos só ressuscitarão depois desta revelação de Jesus no céu. Então, qualquer morto que aparecer para você antes dessa revelação de Jesus, não é o seu ente querido que morreu. E sim um demônio transfigurado nele. Quando você compreende que Satanás e seus demônios, eles são anjos e podem se transfigurar na forma física de homens, você compreende que ele pode fazer aparecer o ente querido seu que já morreu na sua frente, transfigurado. Entendeu? Para quem já foi em coisa de espiritismo, você vê lá a pessoa exatamente como ela era, o mesmo jeito, a mesma voz, o mesmo cheiro, o mesmo sotaque. Ele vai saber coisas que só você e a pessoa saberiam. Tudo para te enganar. Não tem como entrar em contato com mortos, porque os mortos estão dormindo em suas sepulturas. A Bíblia, por várias vezes, ela compara a morte a dormir. Dormir é um estado de inconsciência, você não está consciente, você não sabe o que está se passando na sua volta. Portanto, não tem como uma pessoa que, que está morta aparecer para uma pessoa, para o mundo dos vivos. A Bíblia é muito clara quando diz que a pessoa que morreu nunca mais vai ver a luz do sol antes da ressurreição. Então, gente, não adianta querer se enganar. Quanto mais vocês compreenderem essas verdades, mais vocês vão conseguir entender o que está se passando. Tá certo? Então, às vezes eu falo, quem não acredita que Jesus é Deus, estude o capítulo 1 de João, que você vai ver ali que ele não só é Deus, como ele é o arquiteto, o criador de tudo. Foi ele quem criou tudo.
Foi Ele quem criou a terra, foi Ele quem criou as árvores, os animais, foi Ele que fez o boneco do homem, foi Ele que assoprou na narina do homem, foi Ele quem deu o nome do homem de Adão, foi Jesus. Ele é o Criador, Ele é o agente criador. Né? Como diz João, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Então foi Ele quem criou, Ele é o Criador. Isso fica claro também em Apocalipse e também em outras partes da Bíblia, que falam que Jesus é o arquiteto, que Ele é o Criador do mundo. Né? Foi Ele quem fez tudo sendo orientado pelo Pai. A Trindade estava junta na criação. Então, para você compreender isso, só o primeiro capítulo do João já é suficiente para entender bem claro isso. Mas ore antes, peça que Deus abra os seus olhos. Não deixe levar por pastores enganosos por aí, não. Não deixe. Não deixe. Porque muitas pessoas se cegam na religião e só acreditam no que a religião fala. E não é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar com os olhos abertos para enxergar toda e qualquer verdade existente. Você não pode se cegar achando que a sua igreja sabe de tudo. Porque nenhuma igreja sabe de tudo. Nem a sua, nem a minha, nem nenhuma. Nós não podemos nos cegar quanto a isso. Tá certo? Temos que entender que só quem sabe tudo é a Bíblia. Somente a Bíblia contém a verdade completa de tudo. E é lá que você vai encontrar. Não é com pastor nenhum, não é com padre nenhum, não é com ancião nenhum, não é com missionário nenhum, não é com apóstolo nenhum, não é com bispo nenhum, não é com cardeal nenhum, não é com frei nenhum, não é com papa nenhum. É sim com a Bíblia. Então, né, eu falo diretamente aos nossos queridos irmãos católicos, estudem a Bíblia. Sejam fiéis à sua igreja católica, mas estudem a Bíblia, aprendam a verdade que a Bíblia está oferecendo para vocês. E sigam ela independentemente. Eu já vi irmãos católicos que são católicos, mas guardam o sábado, por exemplo. Gente, vamos trazer Deus para a nossa vida. Só isso que eu tenho a dizer. Estudem a Bíblia, ela é a única fonte de 100% verdade. Não se segue ao que pastores falam. Pastores são homens falsos. Quando eu falo pastores, estou falando de todos os líderes religiosos, todas as religiões. Rabino, todos. Aprendam a verdade. Fala também aos irmãos judeus, aos irmãos testemunhos de Jeová, que não acreditam em Jesus como Messias, como Salvador, no caso dos judeus, e tanto os judeus quanto os testemunhos de Jeová não acreditam em Jesus como Deus. Ele também é Deus. Acordem, que vocês podem ir para a perdição se vocês não compreenderem e aceitar o que a Bíblia está dizendo. Só isso que eu tenho a dizer para vocês. A Bíblia está ali lá, né? Não se deixe enganar por falsas doutrinas, pois elas estão em todos os lugares, em todas as denominações. Tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação. Que o Senhor possa abrir a minha mente e das pessoas que estão me ouvindo e de todos que estão inscritos no meu canal a ouvir essa meditação e a conseguir que essas pessoas se voltem para ti, Senhor, que elas tenham não dê sossego e encha ela cada vez mais de desejo, Senhor, elas e eu também, de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de estar de acordo com a palavra de Deus. Senhor, nos ilumina, Pai, seja sempre ao nosso lado, Senhor. Que assim seja, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai. Esteja ao nosso lado, nos guiando sempre, Senhor, que assim seja. Amém, meu Deus, obrigado. Obrigado, queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês. E lembre-se, leiam a Bíblia, porque somente ela pode te revelar a verdade completa. Obrigado, meus irmãos. Até mais.